Então aqui, os métodos de reconhecimento de padrão que eu utilizei foi o principal componente análises, né? Que no caso é o PCA, né? Que é a análise das componentes principais. Então, aqui, análise dos dados utilizados. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma análise desses dados. É um método estatístico, então a partir dele a gente vai classificar estatisticamente. Então, basicamente, o objetivo principal desse método é a redução do número de variáveis e eliminação de sobreposições e a escolha das formas mais representativas dos dados a partir de combinações lineares das variáveis originais. Então, nesse caso aqui, ele vai dar um modo aí mais representativo de quais variáveis são mais, assim, digamos, importantes aí na classificação dos dados. Então, ele faz essa especificação para a gente. Pode ser útil em problemas com muitas dimensões, mas também com poucas, que é o nosso caso aqui, pois com poucas dimensões a gente podemos então identificar a relação entre característica extraída dos dados. Se realmente essas poucas dimensões dizem aí para a gente que é um bom classificador, né? Então nesse caso aqui a gente vai usar esse método aqui, que é o PCA, para verificar aí se realmente essas variáveis são representativas para o nosso problema. E aí se a gente consegue dividir e classificar esses dois tipos de meningite a partir das variáveis selecionadas. Então, na sequência aqui, a gente vai ter uma breve explicação aqui, como que o método funciona. Então, aqui é resultados aplicados à meningite. Então, aqui vai ser mostrado os resultados. Então, ele calcula a média, subtrai a média dos itens de dado, calcula a matriz de covariância, calcula os autovalores e autovetores. E aí, o que ele faz? Ele vai associar o maior autovalor é associado com o maior autovetor. Então, isso significa as maiores significâncias, que aí, nesse caso, vão ser as variáveis mais representativas para o problema. No caso de se fosse uma redução de variáveis, do número de variáveis. Então, ele pegaria as variáveis mais significantes a partir dessas combinações, os altos valores e altos vetores, né? Certo? Então, por trás disso aqui tem uma série de definições matemáticas, que aqui já foi explicado nas disciplinas, né? Então, nesse caso, a gente só vai citar aqui mais ou menos o que o método faz. Então, aplicando esse método nos dados do meningite, a gente vai mostrar aqui, a partir desses dados, então, uma forma de plotagem, para a gente ver como que ficou. Joia. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai ter aqui as classificações, né? Que aí, a partir dos dados aqui montados pelo PCA, então a gente pegou aqui e viu que realmente aqui há uma classificação entre meningites virais e bacterianas a partir dos níveis de neutrófilo e linfócito, né? Então aqui a gente usou a linguagem R para manipular esse método, certo? E o gráfico vemos que é uma boa classificação as meningites bacterianas e as virais por níveis de neutrófilo e linfócito. Então a gente vê aqui que mais ou menos nesse ponto aqui a gente consegue ter uma boa diferenciação entre as meningites virais e as meningites bacterianas. A partir aqui dessas duas, então são variáveis de representação importante aí para a gente, que certamente daria para a gente classificar aí o nosso problema. Tudo bem? Então, basicamente, utilizando o PCA, a gente chegou nesse resultado aqui, que parece que é satisfatório para a gente aqui em relação à classificação das meningites virais e bacterianas por níveis de neutrófilo e linfócito. Então, isso aqui seria uma das conclusões pelo PCA. Então, na sequência, a gente vai ver um outro método, que é o LDA, né? E aí, que é o Linear Discriminant Analysis, né? LDA. Então, ele faz aí a combinação linear de características originais, produz, então, a separação entre populações. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter os grupos, né? Grupo 7, que é a meningite viral, e o grupo 11, que é a meningite bacteriana, certo? Então, nesse caso aqui, diretamente relacionado à análise de variância e à regressão linear.
Então, aqui são métodos estatísticos também que ele utiliza aí na formulação dos dados, né? Considera a função de densidade de probabilidade. Então, aí, na montagem das especificações dos dados da meningite, ele considerou aí a densidade de probabilidade de cada item, no caso dessa classificação. Então, as variáveis aqui precisam, né, no caso, ser normalmente distribuídas com parâmetros, média e covariância para os dados. Então, aqui na sequência vai ser mostrado um histograma que classificou, né, o grupo 7, que é o das meningites virais, e o grupo 11 aqui, que é o grupo das meningites bacterianas. Então, se a gente vê aqui, ele basicamente dividiu quase por completo os grupos da doença, né, por níveis de neutrófilo e níveis de linfócito. Então, nesse caso aqui, a gente tem o método aplicado, dividiu quase por completo os grupos da doença. Então, aqui a gente tem um grupo e aqui a gente tem outro grupo representado no histograma. Certo? Por fim, a gente terminando aqui. Então, essas aqui seriam as nossas conclusões. Então, acredito eu que por níveis de neutrófilos e linfócitos, a gente aí tem uma boa classificação em relação à meningite viral e a meningite bacteriana. Então, foi aplicado aí 2 métodos de reconhecimento de padrão nos dados e, basicamente, a gente teve um resultado positivo, né? Que, segundo esse critério de confirmação médica pelo exame quimiocitológico, é interessante e é totalmente representativo, né, para este problema. Então, classifica realmente as diferenças entre meningite viral e meningite bacteriana.